Bom, então, uma boa noite novamente a todos vocês. Vamos compartilhar aqui uma tela para a gente começar a nossa aula de hoje. Hoje nós veremos morfossintaxe do período composto. Tem caído bastante aí em questões, provas da IBFC, e envolve uma série de conhecimentos. Bom, acho que todos vocês já me conhecem, mas quem não me conhece ainda é o professor Daniel Lima. Prazer estar aqui com vocês essa noite de domingo. Vamos para frente, vamos dar uma olhada no que a gente tem aí para hoje. Não sei se você ainda não me segue no Instagram, nas redes sociais, é @professor Daniel Lima, tá? Tem algum conteúdo lá, algumas coisas, e eu pretendo disponibilizar outras depois. Então, professor Daniel Lima no Instagram, tá lá. E, pessoal, como eu disse, o nosso assunto de hoje é morfossintaxe do período composto. E algumas coisas são importantes aqui. Deixa eu, antes de você tentar dar um print aí, deixa eu começar por aqui. O que é importante em relação à morfossintaxe do período composto? Deixa eu ver também. Não estou entendendo por que não está conectando aqui. Pronto. Então, algumas coisas. Não está conectando. Tem alguma coisa dando errado aqui na mesa digitalizadora. Deixa eu tirar. Conectar novamente. Bom, agora não foi. É, só ver o que está acontecendo aqui, pessoal, porque não está funcionando esse negócio. Isso acontece. Deve ter desconfigurado alguma coisa aqui. Agora foi. Coisas
A tecnologia. Você desliga, liga e volta a funcionar. Bom, como eu disse a vocês, algumas coisas são importantes aqui. O que tem sido cobrado, né? O que você precisa se dar conta em relação a esse conteúdo? Primeira coisa, é importante saber diferenciar ou distinguir as orações. As orações. Ok? Então, isso daqui é importante para vocês responderem esse tipo de questão. Tem caído bastante em provas da IBFC. Então, distinguir se é a oração coordenada, se é a oração subordinada. Ela não tem, a banca não tem chegado a um nível de detalhamento muito grande, tá? Não tem sido cobrado, por exemplo, a noção de oração subordinada, substantivo, objetiva, direta, reduzida e definitiva. Esse nível de profundidade não tem sido comum na banca. Mas vocês vão ver que existem muitas questões que cobram, e eles misturam, né? Eles colocam assim, orações coordenadas, orações coordenadas causais, por exemplo, orações subordinadas assindéticas. Então, eles misturam um pouco de coordenada com subordinada, porque tem gente que fala, Daniel, isso aí eu não sei nunca mesmo, não aprendi mesmo, então não vou nem fazer, vai chutar, tá? Então, nós vamos ver um pouquinho, vou começar com uma revisão rápida aqui, tá bom? Então, diferenciar as orações. Outra coisa também que tem sido cobrado aqui é a questão da pontuação, tá? Pontuação dentro do período composto. Na nossa próxima aula, a gente vai dar mais uma atenção a essas questões de pontuação, vou trabalhar mais isso aqui, mas dentro do período composto, vou colocar aqui, ó, período composto. Tem sido bastante cobrado também, tá? Pontuação, período composto. Outra coisa que também tem sido muito cobrada, e vocês vão ver isso daqui, são a noção das conjunções. Então, se você ainda não estudou as conjunções, esse é o momento, tá? Para você revisar, estudar as conjunções. E quando eu falo de conjunções, inevitavelmente, né, nós vamos falar sobre as orações adjetivas, a gente precisa também ter uma boa noção sobre o assunto pronomes relativos, ok? Pronomes relativos. Então, são esses 4 pontos aqui que mais aparecem assim em prova. Então, a diferenciação entre orações coordenadas e subordinadas, eu vou mostrar isso aqui para vocês agora no começo. Pontuação dentro do período composto, principalmente envolvendo as orações subordinadas a adjetivas explicativas, restritivas, vocês vão ver que isso cai também. Noção das conjunções, isso daqui é um assunto desde a primeira aula, né? Na primeira aula, para quem foi meu aluno presencial, na primeira aula falou, olha, estude as conjunções, sempre cai. Se você tiver um domínio básico aí das conjunções, você consegue resolver questões. E como algumas orações são introduzidas por pronomes relativos, as orações subordinadas adjetivas, você também tem que saber reconhecer se o que é ou não é pronome relativo. E aí aqui eu já vou fazer até isso daqui, ó. Pronome relativo, um dos principais pronomes relativos, vou colocar aqui, é o pronome relativo que. Distinguir se o que é conjunção integrante, se é pronome relativo, isso daqui também tem sido bastante cobrado, tá certo? Vamos começar aqui, vou mostrar para vocês uma tabelinha aqui. Opa. Cadê? Eu acho que não salvou, é isso mesmo. Tinha uma coisinha aberta lá que eu não tinha salvado, que é isso aí. Não tinha. Então, vamos lá. Aqui dá para a gente fazer. Pessoal, rapidamente aqui. Quando nós falamos de período composto, ele vai se dividir em orações, período composto por coordenação, e período composto por subordinação. Deixa eu separar essas duas aqui. E período composto por subordinação, ok? Qual é a diferença? Qual é a diferença? O que eu preciso saber aqui? Eu vou puxar algumas setas e aí a gente trabalha isso daqui. Então, quando eu falo de período composto por coordenação, eu preciso ter noção de que eu estou lidando com orações
completas. Completas. E quando eu falo completas, eu estou falando completas sintaticamente, ok? Sintaticamente. Orações completas sintaticamente. Então, as orações completas sintaticamente, período composto por a coordenação. Consequentemente, quando eu estiver diante de orações incompletas, sintaticamente, eu estou diante do período composto por subordinação. Joia! Aqui dentro do período composto por coordenação, eu vou ter as orações coordenadas assindéticas, não vou colocar todas as classificações, tá? Mas a gente precisa ter essa noção, assindéticas, e nós temos as orações coordenadas sindéticas. Sindéticas. Daniel, qual é a diferença? A sindética é sem conjunção. Então, vou colocar aqui, ó. Sem conjunção. Sem conjunção. E as sindéticas com conjunção. Ok? Dentro das sindéticas, pessoal, é que nós teremos aqui várias classificações. São 5 classificações. Lembram disso? Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Então, dentro das sindéticas, ou seja, as orações com conjunções, eu tenho essas classificações. São 5, tá? Dentro das orações subordinadas, eu vou ter 3 tipos de subclassificações. Então, eu terei lá, dentro das subordinadas, né, período composto por subordinação, eu tenho as orações subordinadas substantivas, eu tenho as orações subordinadas adjetivas, e eu tenho as orações subordinadas adverbiais. Orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. Aí tá lá. O que é importante eu saber sobre isso daqui? Eu saber a distinção entre essas orações, ok? Subordinada substantiva, adjetiva e adverbial. As orações subordinadas substantivas, elas são introduzidas, vou puxar aqui, ó, são introduzidas por conjunções integrantes. Conjunções integrantes. Daniel, quais são as conjunções integrantes que nós temos? O que e o se. Aí, dica para vocês aqui. Como é que eu vou fazer para reconhecer se a oração é subordinada ou substantiva? Deixa eu mudar a cor aqui. Vou fazer um negócio bem colorido aqui. Não sei se vai ficar bonito, se vai ficar feio, mas melhor assim. As orações subordinadas substantivas são aquelas que eu consigo substituir pela palavra isso, ou variações, disso, nisso, desse, tá? Isso ou variações. E aí, olha que bacana. Uma das coisas aqui que a gente já vai matar é o seguinte, saber reconhecer se o que é ou não é conjunção integrante. Toda vez que eu conseguir substituir a oração, tem lá o que, né? Então, eu consegui substituir a oração pela palavra isso, eu sei que ela é uma oração subordinada substantiva, consequentemente, eu vou saber que o que é uma conjunção o quê? Integrante, tá bom? Agora, nas orações subordinadas adjetivas, as orações subordinadas adjetivas, elas são introduzidas por pronomes o quê? Relativos. Pronomes relativos. Qual o pronome que mais cai? Pronome relativo que mais cai? É o pronome que também. Daniel, como é que eu faço para saber reconhecer se este que é ou não é um pronome relativo? Isso daqui a gente já sabe, né? Eu tento substituir o que? Por o qual, a qual, os quais,
ou as quais. Então, toda vez que eu conseguir substituir o que por um desses elementos aqui, ele será pronome relativo. E aí eu já vou matar uma das questões, ok? Então, que substituir por o qual, a qual, os quais, as quais, retomar um tema anterior, ele é um pronome relativo. Se é pronome relativo, não é condição integrante. Então, uma das diferenças entre o que, se o que é ou não é pronome relativo, se é ou não é condição integrante, é isso. Ó. Então, eu faço isso aqui. Ó. Substituir por o qual, a qual, os quais, as quais, pronome relativo. Que tipo de oração ele introduz? Oração subordinada o quê? A adjetiva, ok? E por último, as adverbiais. Pessoal, as adverbiais, nós temos ali, deixa eu pegar aqui, sei lá, branco. As adverbiais, elas são introduzidas por conjunções adverbiais. Então, coloca aqui, ó, conjunções, opa, paguei foi tudo, né? Lasqueira danada. Conjunções adverbiais. Mas, enfim, depois eu passo essa tabelinha para vocês, eu vou disponibilizar lá no grupo, tá? Vai ficar bem mais fácil para vocês entenderem. Aqui já deu para vocês começarem a verificar o que é comum cair em prova. Vamos lá. Vamos começar pelas nossas questões, e aí, à medida que a gente for avançando, eu comento cada uma delas, para vocês verem como é que isso aparece. A primeira questão diz assim, no período, sacudi a cabeça, não sabia. A vírgula marca uma pausa entre as orações que apresentam entre si um sentido implícito. A relação entre elas seria explicitada adequadamente através do emprego da seguinte conjunção. Então, olha lá, no lugar dessa vírgula, ele está perguntando qual é a conjunção que eu poderia substituir, que eu poderia colocar aqui, ó, para substituir essa vírgula. Então, sacudi a cabeça, contudo não sabia, letra A, não dá, né? Sacudi a cabeça quando não sabia, também não gera uma ideia muito boa. Sacudir a cabeça, embora não sabia, também não dá. Sacudir a cabeça porque não sabia. Olha só, a vírgula marca uma pausa entre as orações e apresenta entre si um sentido implícito. A relação entre elas seria explicitada adequadamente através do emprego da seguinte conjunção. Então, eu teria até a manutenção dessa vírgula aqui, mas a conjunção que cabe aqui é a conjunção porque. Então, assim, por que eu sacudi a cabeça? Ora, porque eu não sabia. Então, o gabarito da nossa questão, da questão número 1, é a letra D. A letra D é a conjunção por quê. Olha só, gente, sacudir a cabeça, o sujeito é eu, né? Eu sacudi a cabeça. Então, eu, sujeito, quem sacode, sacode algo, o verbo é transitivo direto e a cabeça é objeto direto. Ou seja, quando eu lido com uma oração completa, que eu tenho sujeito, verbo e complemento, o período é composto por coordenação ou por subordinação? Vamos lá. O período é composto por coordenação, ok? Então, eu tenho uma oração coordenada de cá. Observem que essa primeira oração, ela não tem conjunção. Então, ela é chamada de oração coordenada assindética. A segunda oração, né, porque não sabia, quem não sabia? Eu não sabia, porque eu não sabia. É uma oração completa também. Então, ela é uma oração completa explicativa, né? Porque esse porquê, ele explica o porquê eu sacudi a cabeça, tá? Observe que a banca não chega a esse nível de questão. A banca aqui está cobrando uma noção do candidato, exigindo que o candidato tenha uma noção sobre o quê? As conjunções, ok? Conjunções. Aqui, no caso, são duas orações coordenadas. Se você estiver acompanhando aí com o material, quiser colocar, você está diante de período composto por coordenação, já que as orações são completas sintaticamente. Tranquilos? Se tiver dúvida, de novo, basta você perguntar, pode mandar mensagem ou pode ativar o seu microfone e perguntar aí. Tá joia? Vamos para frente, vamos resolver mais uma. Questão número 2. Questão número 2 diz o seguinte: considere o fragmento abaixo para responder a questão. É criticado como inadequado e até mesmo hostil à democracia, já que não lhe cabe fazer o que chamam de política. A locução destacada no trecho cumpre papel coesivo, introduz o valor semântico de. Responda aí para mim. Eu sei que você já recebeu o material. Inclusive, o primeiro material que foi enviado, eu mandei um material agora final, que é um material retificado, tá? Algumas questões, alguns gabaritos estavam trocados. Então, de novo,
a banca está cobrando uma questão que envolve o quê? Conjunção. E a pergunta para vocês é, já que é uma conjunção o quê? Ó, já que, locução conjuntiva, tudo bem? A locução, ó, locução conjuntiva. Basta você decorar, conjuntiva. Se você decorou, o pessoal já está marcando aí. Já que é uma conjunção causal. Olha lá, a Ingrid, a Marcela já está com a gente aí, está respondendo, né? Já que conjunção causal. Isso, já que, por quê, por quanto, como, né? Só o que também, visto que são exemplos de locuções ou conjunções causais. Então, de novo, gente, duas questões, banca IBFC, tá? Nível superior, arquiteto. E aí nós temos a banca cobrando a noção de conjunções. A primeira, uma conjunção coordenativa, e agora uma conjunção adverbial. Okay? Então, só para confirmar o gabarito, está lá. O gabarito da questão é a letra A, causal. Quem tiver na dúvida e quiser colocar aí, tá? Cadê? Conjunções causais. Cadê o pessoal está falando? Marcela? Tá com a gente, né? Então, ó, além da conjunção causal já que, pode ser porque também, né? Então, porque também dá uma ideia de causa. Porque, visto que, são exemplos de conjunções causais. Vocês vão ver que esse tipo de questão vai cair mais de uma vez aqui na frente. E, gente, no dia da prova de vocês, não precisa nem se preocupar. Vocês vão encontrar de uma a duas questões envolvendo conjunções. Então, se você quiser já garantir essas duas questões, basta decorar essas conjunções, ok? Vamos mais uma, vamos para a terceira questão. Vamos lá. Essa aqui é legal, olha só. Questão número 3. É para a gente marcar primeiro, né, VOF, certo ou errado, e aí depois a gente marca o gabarito. Vamos dar uma olhada lá, olha só, ele fala assim, em relação à sintaxe da língua portuguesa, avalie as afirmativas abaixo, atribuindo-lhes valores de verdadeiro ou falso. Olha lá. A primeira, né, no trecho, quando o sol parte e ficamos entretidos ao redor da fogueira, a oração destacada é classificada como subordinada adverbial temporal. Pessoal, olha lá, de novo, se você tiver uma noção boa de conjunções, você vai saber que quando dá uma ideia de quê? Tempo. Dá uma ideia de tempo, tudo bem? Então, a primeira aqui é verdadeira, ok? 2, no trecho, se o uso da linguagem amplifica a capacidade de colaboração, histórias determinam e influenciam o comportamento social. A oração destacada é classificada como subordinada adverbial concessiva. Gente, essa daqui está errada, tá? Este C aqui, ó, é uma conjunção condicional. Esse C é conjunção condicional, não é concessiva, ok? Então, é uma oração subordinada adverbial condicional. Vamos para a próxima. No trecho, a habilidade narrativa determina quem tem voz. A oração destacada é classificada como subordinada adjetiva restritiva. A habilidade narrativa determina... Gente, aqui, ó, a habilidade narrativa determina isso, né? Aqui você não vai ter uma oração adjetiva restritiva. Por que não, Daniel? Porque este quem não é pronome relativo, tá? Este quem não é pronome relativo. O pronome relativo, ele retoma um substantivo ou pronome na oração anterior. Então, olha só, quem determina algo. É um verbo transitivo direto. O que vem depois de um verbo transitivo direto é um objeto direto, tá? Então, assim, por mais que a gente tenha uma certa dificuldade em classificar o quem ou o que, se você tem um verbo transitivo direto, que vem depois é objeto direto. As orações adjetivas, elas não exercem função de objeto direto, tá? Deixa eu colocar o F aqui, e aqui também o F. Não, ela é falsa, porque ela não é adjetivo, tá?
não tem pronome relativo. A próxima, no trecho, não existe narrador isento. O verbo é impessoal. Por isso, nessa oração, não há sujeito. Pessoal, olha só, essa daqui também está errada, essa daqui também é falsa. O verbo existir, ele não é impessoal. Nós falamos isso na aula passada. O que é impessoal é o verbo haver. Então, é o verbo haver no sentido de existir. O verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Existe aqui é pessoal, então não existe narrador isento. O que não existe? Narrador isento. Então, tudo isso daqui é o nosso quê? Sujeito. A questão, por isso, está errada também, tá certo? E a última, ele fala assim, no trecho, mesmo que não tenha mensagem específica, o contador de histórias sempre parte da visão. A oração destacada é classificada como condicional. Pessoal, quem está participando aí comigo, responda para mim. Esse mesmo que é uma conjunção o quê? Fala para mim aí. Vai. Você que está aí assistindo, mesmo que é uma que cai bastante, mas não é condicional, não é. E aí, fala para mim. Mesmo que, ainda que. Você que está assistindo e você que participou das nossas aulas. Olha lá, o pessoal já está participando aí. João Batista. Perfeito, João. É isso mesmo. É uma conjunção concessiva. E por isso a primeira está errada. Tá? Cai bastante. Olha lá, Lucineide também participando. Gente, são conjunções concessivas. Está lá, João, Lucineide, né? Quem mais que participou lá? A conjunção embora, ainda que, mesmo que, são exemplos de concessiva. A oração concessiva, ela expressa uma contrariedade, ela dá uma ideia de contrariedade, só que não anula a outra oração. Então, fala assim, olha, mesmo que esteja chovendo, irei à aula. Mesmo que esteja frio, irei treinar hoje de manhã. Então, ela expressa uma contrariedade, só que essa contrariedade, ela não impede a realização da outra ação, tá certo? Então, ficou VFFF. Qual é o gabarito? O gabarito da questão número 3 deu letra A. Vamos confirmar? Exatamente, letra A. Novamente, se você ainda não estudou, se você ainda não decorou as conjunções, decorem, principalmente as adverbiais. Vocês vão ver que vai cair muita questão aqui sobre as adverbiais. Tranquilos? Vamos para frente? Vamos mais uma. Questão número 4. Em todas as alternativas abaixo, o vocábulo que encontra-se destacado. Olha essa questão, ó. Olha essa questão, para enfermeiro, tá? Daniel Lima, eu acho que uma questão igualzinha a essa vai cair na sua prova. Então, vamos tentar dominar esse assunto aqui, porque quando cair, você fala, não, isso aqui eu mato, isso aqui eu nem esquenta a cabeça para resolver isso daqui. Olha só. Assinale a opção em que sua classificação morfológica é diferente dos demais. Nem olhei a questão ainda. Mas se ele está falando do quê? Como regra, a IBFC quer saber se é conjunção integrante ou se é pronome relativo. E aí, como é que eu vou saber, Daniel, se é uma conjunção integrante ou se é um pronome relativo? Bem simples. Se for conjunção integrante, eu vou conseguir substituir a oração introduzida por ela pela palavra isso, ou variações. Se for pronome relativo, eu vou conseguir substituir por o qual, a qual, os quais ou as quais. Tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui? Olha só. Dividia o campo em que os filhos de portugueses... Eu posso falar assim, ó, dividir o campo isso? Não dá. Então, dividir o campo na qual, ó, em mais a qual, concorda comigo que em mais que é em que? Mas em mais a qual fica na qual, ó, na qual. E se eu posso substituir por na qual, esse que é um pronome relativo, ok? Então, questão número 4, tá lá. O esquerdo, que hoje se separa os apês da... É isso mesmo? É. O esquerdo, que hoje separa os apês das casas. Então, o esquerdo, o qual. O qual. Substituir por o qual, pronome relativo. C. Esse forasteiro que viaja parado, esse forasteiro, o qual viaja parado. Pronome o quê, pessoal?
relativo. Então, observe que todos aqui são pronomes relativos. São pronomes relativos. Eu quero ver aqui, não é, né? É diferente. Então, vai lá. D. Para as bocas que morderam seu dorso, para as bocas as quais, seu substituto por as quais, pronome relativo. Então, olha só. Busca-pé, bem sabia. Eu posso falar assim, busca-pé, bem sabia a qual? Não dá. Eu falo assim, ó, busca-pé, bem sabia isso. Olha só, busca-pé, bem sabia isso. E toda vez que eu conseguir substituir uma oração por isso, eu já falei aqui, eu estarei diante de uma oração subordinada substantiva. Se essa oração é subordinada substantiva, significa que esse ser é uma conjunção integrante. Conjunção integrante. Vamos gabaritar essa prova, vamos dominar esse negócio, porque eu quero você, depois você vai mandar mensagem, falar, Daniel, gabaritei português. Tá? Daniel, fui muito bem em português, gabaritei português. Olha só, então o nosso gabarito, qual vai ser? Gabarito letra E, é a única diferente. Todas as demais são pronomes relativos e essa última, conjunção integrante. Lembrando que a conjunção integrante introduz oração subordinada substantiva, tá bom? Daniel, eu preciso fazer análise sintática, saber qual é a classificação, se ela é objetiva direta, se é subjetiva. Por enquanto, não. Por enquanto, está tranquilo aqui, tá? Só de saber a diferença entre o que, se o que é conjunção integrante ou pronome relativo, a gente já resolve a questão. Vamos mais uma? Lembrando que se tiver dúvida, pode ativar seu microfone, manda mensagem aí. Você está ao vivo comigo para isso, tá? Questão número 5. Vamos lá. Vai lá. Gabarito, letra E. Questão 5. Diz assim. Segundo Miguel Bortolini, ainda não é uma realidade a realização de exercícios regulares com mulheres com câncer no estado do átrio, apesar de ser fundamental. Quanto à classificação sintática da expressão em destaque, assinale a alternativa correta. Gente, olha só. Ainda não é uma realidade a prática de exercícios regulares, né, com mulheres com câncer, apesar de ser fundamental. Eu posso até inverter essa oração. Falar assim, olha, apesar de ser fundamental, as mulheres com câncer ainda não praticam atividades físicas, não praticam exercício. Então, ó, ainda que seja fundamental, as mulheres com câncer não praticam exercício. Mesmo que seja fundamental, as mulheres com câncer não praticam exercício. Então, fala para mim aí, olha só, esse apesar de ser fundamental, apesar de, introduz que tipo de oração? Você que está aí acompanhando comigo, letra A, B, ó, é concessiva, é completiva nominal. Aqui a gente já poderia matar por exceção, por exclusão, olha só. Então, eu sei, o pessoal já está participando aí comigo, olha lá, João Batista de novo, né, João? Parabéns, bacana. Marcela também, parabéns, Marcela. Isso aí. É apesar disso, né? Olha só, apesar de, mesmo que, é letra A. Ela é concessiva, ela expressa uma ideia de contrariedade. Mas veja que você conseguiria resolver essa questão por eliminação. Ela é subordinada substantiva, eu posso substituí-la por isso? Olha só, com câncer no estado do Acre, isso? Não dá para substituir por isso. Então, eu sei que ela não é uma oração subordinada substantiva. Não é, ok? Ela não é subordinada substantiva. Ó, já elimino a letra B e a letra C. E a letra D fala que ela é coordenada. Gente, coordenada adjetiva não existe. Não existe. Existe coordenada sindética e coordenada assindética. A oração adjetiva, ela não é coordenada. Ela é o quê? Subordinada. Então, por mais que eu não saiba, aqui no caso a conjunção, por eliminação eu vou. Então, ela é oração subordinada substantiva quando eu consigo substituir pela palavra isso. E não existe coordenada adjetiva. Então, a banca já misturou aqui, como eu falei para vocês, ó, elas misturam as classificações, gabarito confirmando aí letra A, tá? Então, mesmo não sabendo, eu conseguiria resolver, tá certo? Professor, explica, por favor, a exclusão da B e da C. Tá, João, é o seguinte, eu já falei isso até ali atrás, olha lá. Eu tenho lá uma oração, né? Olha só, geralmente tá assim. Toda vez que eu conseguir substituir uma oração qualquer pela palavra isso, isso de trás para frente. Vamos comigo, João. Isso de trás para frente, ó. É oração
subordinada substantiva. Tá vendo? Isso. Esquece o i. Isso de trás para frente fica oração subordinada substantiva. Então, está falando que a oração subordinada, eu não consigo substituir toda a oração sublinhada pela palavra isso. Concorda comigo? Não posso falar assim, ó, exercício, mulheres com câncer, mulher com câncer no estado do Acre, isso. Não dá para substituir por isso. Se não dá para substituir por isso, significa que ela não é, ela pode ser qualquer coisa, menos oração subordinada substantiva. E a letra B diz que ela é oração subordinada substantiva. A letra C diz que é oração subordinada substantiva. Não é oração subordinada substantiva porque eu não consigo substituí-la por isso, tá bom? Então, por eliminação, mesmo sem saber conjunção, o emprego das conjunções, eu já resolveria essa questão número 5. Vamos mais uma. Vai cair isso novamente. Lá na frente a gente vê isso com mais detalhe, tá? Questão número 6 é a próxima. Vamos juntos, olha só. Analise o trecho destacado a seguir e assinale a alternativa que classifica corretamente a oração nele destacada. Não diga à sua mãe que eu falei isso. Não diga à sua mãe que eu falei isso. Olha só. Como que eu vou analisar a oração destacada, a oração sublinhada? Eu começo pelo quê? Então, assim, eu já sei que esse que aqui é muito cobrado em prova e, principalmente, a banca IBFC gosta de saber se é um pronome relativo ou se é uma conjunção integrante. Como é que eu faço para saber se é pronome relativo ou conjunção integrante? Eu tento substituir por isso. Por exemplo, não diga à sua mãe isso. Olha lá, João, você que perguntou na oração anterior, ó. Não diga à sua mãe isso. Deu para substituir? Deu. Eu falo assim, não diga à sua mãe isso. Então, estou diante de uma oração subordinada, o quê? Substantiva. Tudo bem? Bom, quando eu tenho uma oração subordinada substantiva, deixa eu vir para cá. Deixa eu vir para cá aqui, para ilustrar melhor para vocês. Eu faço isso aqui, ó. Substituo a oração pela palavra isso. Toda vez que eu conseguir substituir por isso, estarei diante de uma oração subordinada substantiva. Para saber a classificação dela, eu preciso voltar a essa oração aqui, que é a chamada de oração principal, tudo bem? E procurar quem? Procurar lá o sujeito, o verbo, o complemento e adjunto. Por quê? A oração subordinada substantiva, ela exerce a função sintática que falta à oração principal. Então, eu volto lá na oração principal. Opa, tem sujeito, então essa daqui não pode ser subjetiva. Tem verbo, aí eu preciso classificar o verbo. Tá? Então, eu classifico o verbo. Por exemplo, imagine que seja a oração, tenha acabado aqui com o verbo, tenho aqui, ó, verbo transitivo direto. Aí acabou a oração. Se eu tenho sujeito e verbo transitivo direto, qual vai ser a classificação dessa oração? Objeto direto. Oração subordinada substantivo, objetivo direto. Entendeu? Ah, Daniel, eu tenho aqui um verbo transitivo indireto. Se o verbo for transitivo indireto, depois de um verbo transitivo indireto, eu tenho um objeto indireto. E é isso. Vocês querem ver? Vamos voltar aqui, ó. Vou voltar lá na questão. Ó, eu volto à oração principal. Não diga à sua mãe isso. Gente, quem não diz, não diga quem? Você. Você não diga à sua mãe. Quem diz... Deixa eu mudar a cor aqui do pincel. Quem diz, diz algo a alguém. Olha o verbo. Diga. Quem diz, diz algo a alguém. O verbo é transitivo, direto e indireto. Tudo bem? Não diga à sua mãe que eu falei isso. Quem diz, diz algo a alguém. Cadê o algo na frase? É que eu falei isso. Então, não diga isso à sua mãe. Concorda comigo? Esse a tem crase, então a gente já pode suspeitar dele, porque se tem crase, tem preposição. Ou seja, a sua mãe é o nosso objeto o quê? Indireto. Então, observe que eu tenho um verbo transitivo direto e eu tenho um objeto direto. Consequentemente, essa oração aqui, ó, será chamada de oração subordinada, substantivo, objetivo o quê? Direta. Porque dentro da oração principal tem um sujeito, você, né? Você não diga à sua mãe, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, e eu tenho um objeto indireto. O que está faltando à oração principal? Ora, a oração principal falta o objeto direto. Então, que eu falei, funciona como objeto direto. Tem isso daqui, oração subordinada substantiva, tem, ó. Objetiva direta. Vamos confirmar? Letra C é o nosso gabarito, tá bom? Então, novamente, eu substituo por isso. Se deu para substituir por isso, eu tenho uma oração subordinada substantiva. E aí basta eu voltar à oração principal e ver o que está faltando.
Como eu tenho um verbo bitransitivo na oração principal aqui nesse caso, e eu já tenho um objeto indireto, só está faltando o objeto direto. Ou seja, a oração subordinada substantiva é a objetiva direta. Tranquilos? Gabarito confirmado. Vamos para a próxima. Questão número 7. Acompanha comigo lá. 7. Considere o trecho abaixo para responder a questão. A princípio, o público não se deu conta do que estava acontecendo, mas, quando os fãs perceberam que uma verdadeira ressurreição se tinha operado, passaram a incentivá-lo. Ok. As duas conjunções destacadas no fragmento introduzem respectivamente. Gente, aqui é uma noção de conjunções mesmo, tá? Quando dá uma ideia de quê? Fala para mim. Quando? Quando dá uma ideia de tempo. Quando? Quando dá uma ideia de tempo, ok? Orações que expressam tempo são orações adverbiais. Então, as classificações das adverbiais eu tenho a temporal, tá certo? Então, ó, eu venho aqui, ó, já vamos por eliminação. Subordinada adverbial? Já matei. Olha só, o tanto que essa questão é fácil, gente. Olha só, já matei. Por quê? Se quando dá uma ideia de tempo, então eu preciso procurar aqui, ó, qual dessas que tem, ó, subordinada adverbial. Opa, adverbial, beleza. Coordenada sindética, não é, porque eu tenho conjunção, tudo bem? Subordinada substantiva, não é, eu não posso falar assim, não posso substituir por isso, tá? Subordinada substantiva não é, então eu já matei por aqui, mas eu quero ir além, olha só. Os fãs perceberam que uma verdadeira ressurreição, eu posso falar assim, ó, os fãs perceberam isso. Os fãs perceberam isso. Se eu consigo substituir essa oração por isso, eu estou diante de uma conjunção integrante. Conjunção integrante. Tudo bem? Então, esse aqui é conjunção integrante. Significa que estamos diante de uma oração subordinada substantiva. Ok? Vamos lá, vamos fazer essa completa aqui. Eu volto à oração anterior. Olha só, os fãs. Os fãs é o quê? Sujeito. Aí eu vou para o verbo, perceberam. Classificação do verbo. Quem percebe, percebe algo, não é assim? Quem percebe, percebe algo. Verbo transitivo, o quê? Direto. O que vem depois? Objeto direto. A banca não cobrou isso, ela só perguntou se era subordinado o quê? Substantiva. É subordinada substantiva porque eu consegui substituir pela palavra isso. Então, qual é o gabarito? Letra A. Olha só, confirmando o gabarito, letra A. Viram como é fácil? Simples? Bem tranquila, né? Vamos mais uma, vamos lá, à frente aqui que a gente está pegando a manhã, está ficando fácil. Lembrando, se você tiver dúvida, tiver com dificuldade, fala aí. 8. Em como não sabia falar direito, o menino balbuciava expressões complicadas. O vocábulo destacado é uma conjunção, que estabelece relação entre as orações do período em que está inserida e possui valor semântico de. Gente, como expressa uma ideia de quê? Olha só, como? Uma ideia de quê? Aqui na oração, ó. Como não sabia falar direito, o menino balbuciava expressões complicadas. Então, tá na ordem direta, né? Eu posso falar assim, ó. O menino balbuciava expressões complicadas, como não sabia falar direito. Esse como, ele está empregado no lugar de uma outra conjunção. Se você colocar na ordem direta, vai ficar fácil para você. E aí? Eu posso substituir esse como por qual palavra? Fala para mim. Qual palavra que substitui esse como aqui? Na língua portuguesa nós temos disso, né? A gente, às vezes, substitui uma palavra pela outra. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Porque não sabia falar direito, o menino balbuciava expressões complicadas. Posso ou não posso? Posso. Olha lá, a Daphne falando aqui com a gente, ó. Então, esse como, ele está substituindo porque ele funciona como uma conjunção causal. Observe que a banca foi boazinha com você, que ela falou conjunção e que ela falou de valor o quê? Semântico. A ideia que essa conjunção está passando. Tá bom? Então, assim, como não sabia falar direito, o menino balbuciava. Então, o menino balbuciava porque não sabia falar direito. Esse porquê, esse como, são exemplos de conjunções causais. De novo, letra C, causal. Cai muito, viu, gente? Vocês perceberam isso? Cai muito e nas provas da IBFC, questões que envolvam conjunções causais. Vale a pena decorar. Questão número 9, juntos. O gabarito fala concessão.
Então, arruma aí, viu, João? Se o gabarito tiver concessão, tá errada, tá? É causa. 9. Observe o enunciado extraído do texto. Nem as babás, nem os bebês. Assinale a alternativa que apresenta a correta classificação da conjunção em destaque. Questão número 9, pessoal. Nem as babás, nem os bebês. Esse nem, quem estudou as conjunções, né? Nem, são exemplos de conjunções aditivas. Cadê? Tem essa resposta aí? Tem? Não, conjunção negativa, coordenativa negativa não existe. Gente, olha a banca inventando, gente. Coordenativa negativa não existe, tá? Coordenativa explicativa existe. Coordenativa explicativa existe, mas não é explicativa. Coordenativa conclusiva existe, mas não é conclusiva. Coordenativa aditiva. Então, ó, eu posso falar assim, ó, nem as babás, nem os bebês estavam presentes. Então, esse E também dá ideia de adição, tá? Coordenativa causal não existe coordenativa causal. A banca também está inventando aqui, tá? Então, nem e são dois exemplos de conjunções aditivas. Decore. Se você ainda não decorou, vai pegando nosso exercício aqui e vai fazendo a sua lista aí das conjunções, ok? Questão número 10, vamos para frente. Vamos lá. Questão número 10. Assinale a opção em que se nota uma ocorrência do verbo do vocábulo que destacado. Olha só, com classificação morfológica diferente dos demais. De novo, vai cair uma questão dessa na sua prova, tá? Quer fazer a diferença? Quer acertar a questão? Lembre-se do que nós vamos ver aqui. Então, a número 10, eu preciso saber uma que seja diferente. Vamos uma por uma, aqui não tem jeito, a gente vai ter que analisar todas, né? A. Reação inesperada do senhor de idade, o qual, concorda comigo ou não? Esse que aqui é o quê? Pronome relativo, tá? D, né? D. Os passageiros do ônibus, ó, eu posso falar assim, os passageiros do ônibus sentem o qual vai ocorrer alguma coisa? Não dá. Percebeu que não dá? Então, eu já sei que este que aqui, ó, não é um pronome relativo. Eu posso fazer assim, ó, os passageiros do ônibus sentem, fala para mim, sentem isso. Os passageiros do ônibus sentem isso. Se eu consigo substituir a oração por isso, este que aqui é uma conjunção integrante, conjunção integrante. E eu estou diante de que tipo de oração? Fala. Oração subordinada o quê? Substantiva. Tamo junto? Beleza? Beleza. Aqui, se você quiser fazer análise sintática, não precisa, tá? Mas só porque a gente já está aqui mesmo, vamos lá. Os passageiros do ônibus é o nosso sujeito, sentem. Quem sente, sente algo, verbo transitivo direto. Observe que eu tenho um sujeito, verbo transitivo direto. O que vem depois de um verbo transitivo direto? O objeto direto. Isso daqui é uma oração subordinada substantivo objetivo direta, tá? Mas eu só queria saber do quê? Bom, então eu tenho um pronome relativo e uma conjunção integrante. Se eu achar outro pronome relativo, a resposta é a letra B. Se eu achar outra conjunção integrante, a resposta é a letra A. Vamos ver? Letra C. Em vez de tamponas, que a maioria dos passageiros esperava, em vez de tamponas, as quais a maioria dos passageiros esperava. Então, é um pronome relativo, tá? É isso mesmo? Era a pergunta a qual todos os passageiros se faziam. Então, outro pronome relativo. Consequentemente, o nosso gabarito é a letra B. Vamos ver? Gabarito, letra B, confirmado. Tamo junto? Viram como é fácil? É bem tranquilo, a gente está num ritmo bem legal. Vamos resolver mais uma. Vai lá, questão número 11. Esses montes, vales e rios, proclamando o valor de teus brios, reduzem batalhas cruéis. Enfim, é o texto. De acordo com as regras de sintaxe, assinale a alternativa que apresenta a correta classificação da oração em destaque. Gente, olha só. Esses montes e vales e rios, proclamando o valor de teus brios. Estamos diante de uma oração que começa com o verbo no gerúndio, tá? Quando a oração... Estão vendo que aqui não tem nenhuma conjunção, né? Não existe nenhuma conjunção.
mas ela está iniciando com gerúndio. Quando a oração não tem conjunção, quando a oração não tem pronome relativo explícito, nós chamamos essas orações de orações reduzidas. Você já ouviu falar sobre isso, tá? Orações reduzidas podem ser reduzidas de infinitivo, reduzidas de gerúndio e reduzidas de particípio. Como o verbo está no gerúndio, nós estamos diante de uma oração reduzida de gerúndio. Eu não sei qual é, mas eu sei que ela é uma oração reduzida de gerúndio. Sabendo que é uma oração reduzida de gerúndio, eu vou analisar o seguinte: eu preciso saber só se ela é oração subordinada substantiva, subordinada adjetiva ou subordinada adverbial, ok? Que aí eu já mato a questão aqui. Ó, aqui eu já mato a questão. Como que eu vou fazer para saber se ela é uma oração subordinada substantiva? Fala para mim. Como saber se ela é uma oração subordinada substantiva? Oração subordinada substantiva, eu consigo substituir pela palavra isso. Vamos dar uma olhada se dá para substituir pela palavra isso? Olha só. Esses vales, não, esses montes e vales e rios, isso reduzem batalhas cruéis? Dá para substituir? Não dá. Então eu já descarto a possibilidade de ser uma oração subordinada substantiva. Eu só vou parar por aí e pedir para você dar uma olhada aqui nas respostas. Ó, só para vocês descartarem algumas. Como a prova é de múltipla escolha, eu já descarto algumas. Ó. É uma oração subordinada sindética aditiva? Gente, sindética é coordenada, não é subordinada. Tá vendo? Eu venho aqui, ó, não existe subordinada sindética. Sindética é coordenada. Olha a letra B. Oração coordenada substantiva. Não existe coordenada substantiva. Coordenada ou é sindética ou é assindética. Substantivo adverbial, a banca inventa, né? Letra C, oração subordinada adjetiva explicativa. Existe essa daqui. E letra D, oração coordenada adversativa consecutiva. Eu não preciso nem saber análise sintática para resolver esse tipo de questão aqui, gente. Não existe oração coordenada adversativa. Existe oração coordenada sindética, adversativa. E não existe adversativa consecutiva. Então, aqui fez uma salada. Observe que todas elas têm erro. A que não tem erro é a letra C. E observem também que eu posso falar assim, ó, esses montes e vales e rios que proclamam o valor de teus brios, posso ou não posso? Ó, que vou desenvolver, tá? Que proclamam, aqui ela é reduzida, aí eu vou desenvolver, que proclamam, e esse que retoma montes, vales e rios, os quais substituo por os quais. Ou seja, estou diante de uma oração subordinada adjetiva. E é a única resposta correta, é a única que não tem bagunça aqui. Na hora da prova, no dia da sua prova, eu vou recomendar que você, antes de fazer a análise sintática, porque assim, quem está acostumado a isso, quem está acostumado a resolver questões de análise sintática de período composto, faz isso automaticamente. Quem não está, vou pedir para você, primeiro dê uma olhada nas alternativas. Vocês viram aqui que um monte de alternativa não tem nem sentido, não tem nem lógica. Então, por eliminação, a gente já chega na resposta, tá? Vou te convidar a fazer isso lá no dia da sua prova. Veja as possibilidades, veja se não tem essas misturas. A banca gosta de fazer essa bagunça aí, tá? Vamos mais uma, questão número 12. Observe os versos a seguir. Essa daqui está muito fácil, ó. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou isso, ou aquilo. Ou uma coisa, ou outra. Ó, quanto à relação e expressão das conjunções destacadas, assinale a alternativa correta. Gente, ou uma coisa ou outra, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, dá uma ideia de quê? Oposição, alternância, explicação ou consequência? E aí? A alternativa correta é a alternância. Estamos diante de duas conjunções alternativas. Olha lá o gabarito confirmado. Gabarito confirmado, letra B. É o nosso gabarito. Tranquilos? Vamos para a próxima. Questão número 13. Diz assim: observe, é só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. De acordo com as regras de sintaxe da oração e período, assinale a alternativa correta. É a questão número 13, tá? Vamos dar uma analisada aqui, olha só. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal.
Geralmente, eu não olhei aqui ainda as alternativas, mas geralmente está relacionado à noção disso daqui, tá? Eu posso falar assim, é só não permitir isso? Sim ou não? É só não permitir isso. E toda vez que eu conseguir substituir uma oração pela palavra isso, eu estou diante de uma oração subordinada substantiva. Tudo bem? Não preciso nem saber do restante. Aí eu vou para as questões. Ó. No enunciado, há presença de oração subordinada adversativa? Gente, adversativa não é subordinada, é coordenada. Coordenada. Sindética, então. Letra B. No enunciado, há presença de oração subordinada, substantiva, objetiva direta? Observe que eu não fiz análise sintática ainda, tá? Não fiz. Mas pode ser, porque ele falou de oração subordinada substantiva, então vou deixar ela aqui. Letra C. No enunciado, há presença de oração coordenada completiva nominal. Gente, completiva nominal é subordinada substantiva, não é subordinada substantiva, não é coordenada. E letra D. No enunciado, há a presença de oração coordenada adverbial. Não existe coordenada adverbial. É subordinada. Perceberam? Olha lá. Eu nem precisaria fazer análise sintática. De novo, eu quero te chamar a sua atenção. No dia da prova, primeiro, olhe as respostas. A banca, isso é característica da banca. A IBFC mistura coordenada com subordinada, faz uma salada de fruta, tá? Então, eu nem precisaria fazer análise, nem precisaria. Bastaria saber o nome das orações para saber que a resposta, a única, é a letra B. Eu nem precisava fazer, substituir por isso, saber que é oração subordinada substantiva, objetivo direto. Não preciso. 14. De acordo com a gramática normativa da língua portuguesa, assinale a alternativa em que a classificação da palavra que está incorreta. Ó, de novo, hein? O que? Classificação incorreta. Vamos lá? Fácil essa daqui, ó. O que é que eu vou dizer para as crianças? O que é que eu vou dizer para as crianças? Pronome interrogativo. Tá numa oração interrogativa? Tá. Então, esse que é um pronome interrogativo. Ok? Letra B. Que não tem mais brinquedos? Frase interrogativa. E ele está falando que esse que é um pronome o quê? Relativo. Gente, se está na frase interrogativa, esse que é um pronome interrogativo. Ele que é incorreto, eu já marco logo a letra B. Tá? Já marco logo a letra B. Ó. Letra C. Explique o que é que a gente vai fazer da vida. Esse que é pronome interrogativo. Agora, esse é que, o que é partícula expletiva. Gente, expletivos são termos que podem ser retirados, conhecidos também como partícula de realce, ok? Partícula de realce ou partícula expletiva é a mesma coisa. Pode ser retirados, não fazem falta. Posso falar assim, ó, explique o que a gente vai fazer da vida. Tá vendo? Letra D. Não pense que é fácil. Não pense que é fácil. Ou seja, não pense isso. Não pense isso. Ou seja, conjunção integrante. Perfeito. E o meu marido? O que vai fazer? Ou seja, e o meu marido? O que vai fazer? Esse o aqui é um pronome demonstrativo. Demonstrativo. Esse o é um pronome demonstrativo. Aquilo que vai fazer, tá? Ele pode ser substituído por aquilo. Toda vez que o ou puder ser substituído por aquilo e vier antes do pronome relativo que, tá? Ele será um pronome demonstrativo. Eu sei que não está na questão, mas a gente aprofunda um pouquinho mais, tá? Então, o gabarito é a letra B, confirmando o gabarito, muito simples, frase interrogativa, começa a frase interrogativa, é pronome interrogativo, não pronome relativo. Questão número 14, gabarito, letra B, vamos mais uma, vai lá. Questão 15. Leia com atenção o trecho. Tanto o vulgo como os homens de cultura superior dizem ser esse fim a felicidade. Identificam o bem viver e o bem agir como ser feliz. É correto afirmar que o enunciado acima possui. Vamos resolver essa questão daquele jeito que eu falei para vocês? Olhando primeiro as alternativas. Vamos dar uma olhada nas alternativas para ver se tem lógica? Olha só. Orações subordinadas
Assindéticas substantivas. Gente, assindéticas é uma classificação das coordenadas e não das subordinadas, tá? Daquele jeito que eu falei para você. Letra B, orações coordenadas sindéticas adverbiais. Adverbial é oração subordinada. Nem olhei para o texto, tá? Nem olhei para o texto. É uma prova de nível superior. Letra C, orações subordinadas sindéticas. Sindética é síndeto, e síndeto aparece nas orações coordenadas e não subordinadas. Nem olhei para o texto. Só sobrou uma opção. E aí eu venho e marco aqui, ó, felizão da vida. Tá lá, tá? Questão de nível superior, gabarito letra D. Ok? Vamos aprender a resolver esse tipo de questão. Como a maioria do concorrente, a maioria dos candidatos fala assim, Daniel, nunca entendi período composto, o pessoal deixa para lá, deixa a questão, larga para lá, e a banca vai e faz essa salada de fruta, muito fácil para a gente resolver. Olha de novo, a questão 16, olha só. No período, como não tem nada, pode ver tudo. Observa-se que as orações relacionam-se entre si, sendo a primeira classificada como... Ah, tá. Beleza. Então, vai lá. 16. Como não tem nada... Então, essa oração aqui, ó. Pode ver tudo. Elas se relacionam entre si, sendo a primeira oração subordinada adverbial, subordinada adjetiva. Ó, não pode ser uma subordinada adjetiva, né? Não pode ser a letra B, porque não tem pronome relativo. Então, descartei. Coordenada sindética, como não pode ter nada. Quando eu falo assim, como não pode ter nada? Está completa sintaticamente? Não está completa, então ela não é coordenada, tá? Não é coordenada, e aí não é coordenada sindética. Então eu descartei duas. Ou ela vai ser adverbial, ou ela vai ser substantiva. E aí? O que você me diz? Letra A ou letra C? Como não pode ter... Ah, não, gente, não é... Tá errado, eu tô lendo errado, né? Não é como não pode ter nada, pode ver tudo. É como não tem nada. Desculpa, tá? Não é como não pode ver nada. Eu ainda li o trem errado. Vamos lá. Mas isso aqui não existe, tá? Subordinada adjetiva. Não existe. Vamos voltar à nossa análise aqui. Eu estou lendo o trem errado aqui para vocês, tá? É como não tem nada. Como não tem nada. Pessoal, como não tem nada, quem não tem nada? Ele ou ela. Tá? Pode ser ele ou ela. Isso daqui que está dentro de um texto, então vai ter um referente. Vou colocar ele, tá? Como ele não tem nada, então ele não tem nada. Ele pode ver tudo. Então, a primeira coisa aqui, na letra A eu tenho uma subordinada adverbial, letra C, subordinada substantiva, e letra D, coordenada sindética. Coordenada sindética. Vamos descartar aqui algumas possibilidades. Eu posso substituir por... Primeira coisa, são completas ou incompletas sintaticamente? Vamos do macro para o micro, né? Do indutivo para o dedutivo. Ele não tem nada. Está completa ou incompleta sintaticamente? Ele pode ver tudo. Completa ou incompleta sintaticamente? É isso. É isso que a gente precisa ter em mente. Completa ou incompleta? Ele pode ver tudo. Ele não tem nada. E aí? Completa ou incompleta? Como ele não tem nada, está incompleta sintaticamente. Se está incompleta sintaticamente, não pode ser coordenada, ok? Agora estou lendo direito. Beleza. Ficou subordinado adverbial e subordinado substantivo. Eu posso falar assim, ó. Ele fala da primeira, né? Sendo a primeira classificada como. Eu posso falar assim, ó. Isso pode ver tudo? Pode ver tudo. Isso. Dá para substituir por isso? Não dá para substituir por isso. Então, ela não é subordinada o quê? Substantiva. Consequentemente, só sobrou a subordinada o quê? Adverbial, ok? Ele pode ver tudo porque não tem nada. Dá uma ideia de quê? De causa, consequência, relação de causa e consequência, mas ele não chegou nesse nível.
ele só perguntou se ela é adverbial. Então, a gente vai por exclusão. Do macro para o micro. Estão completas sintaticamente? Não, não estão completas sintaticamente. Então, não é coordenada, descarta. Ele deu uma aqui que não tinha nada a ver, né? Uma opção que não tinha nada a ver. Subordinada adjetiva não era, não tem pronome relativo. E aí você tenta substituir por isso. Tentou substituir por isso. Deu? Não. Então não é subordinada substantiva. Só sobrou letra A. Letra A é o nosso gabarito. Gabarito aqui está errado, tá? Não é coordenada sindética. Também no seu material deve estar errada, tá? Poderia ir pela conjunção como? João, poderia também, tá? Poderia também. Aqui eu estou indo pelas alternativas só para a gente excluir. Altere aí, não sei se no seu material se está gabarito como letra D, mas se tiver, já altere aí. Tá? Só pela conjunção a gente já mataria. O gabarito oficial é a letra A. Por isso que é importante a gente participar aqui do ao vivo, porque a gente consegue corrigir, tá? Rafaela, pergunta, Rafaela. Vamos para frente? Próxima questão. Questão 17. Assinale a opção em que o vocábulo que em destaque, embora também cumpra papel coesivo, exerça função morfológica, morfossintática distinta das demais. Lembra disso? Não preciso repetir para você, né? Que vai cair na sua prova uma dessa daqui. Então, pode marcar aí. Questão 17. Vamos lá. Eu quero uma diferente das demais. Eu falo assim, ou situação que ela representa, ou situação a qual, ou seja, pronome relativo. Letra B, posso garantir a qual? Não, não dá. Posso garantir isso. Deu. Então, isso daqui é conjunção o quê? Conjunção integrante. Beleza? Letra C, para quem quer saber o que é e como funciona, esse que é um pronome relativo. Ok? Esse que é um pronome relativo. Por quê? Porque aqui estamos diante de um pronome demonstrativo. Gente, se eu tenho pronome relativo na A, pronome relativo na C, eu posso até já botar a letra D, sempre presente nas piadas, as quais, tá vendo? Pronome relativo. E aí vai ficando muito fácil, né? Gabarito aqui, letra B, tá? Gabarito aqui, letra B, tá lá. Posso garantir que se trata de uma verdade. Letra B é o nosso gabarito. Show? Bacana? Então, vamos para frente. Questão número 17, letra B, gabarito confirmado. Questão 18. Considere o período e as afirmativas a seguir. Há pessoas práticas e previdentes, que costumam ter uma espécie de lar em conserva. Num canto do armário, um lado, tá. O que ele quer? Trata-se de um período composto apenas por coordenação. Há pessoas práticas e previdentes, as quais... Então, olha só, esse que aqui pode ser substituído por as quais. Então, é um pronome relativo. Se é um pronome relativo, a oração que introduz é uma oração subordinada adjetiva, ok? E a número 1, ele fala que coordenação. Não, não é só por coordenação. Eu tenho uma oração adjetiva ali. Tem uma oração adjetiva. Então, não é a letra A. O pronome relativo que, em destaque, refere-se a pessoas e exerce a função de sujeito do verbo costuma. Aqui ele foi mais fundo, tá? Vamos brincar com essa aqui? Essa daqui vai ser legal. Olha só. Deixa eu até apagar aqui, pessoas. Ele foi mais... Aqui foi interessante essa questão. Ó. Então, é um pronome relativo, tá? Há pessoas práticas e previdentes, as quais costumam ter uma espécie de lar. Perfeito. Então, eu sei que este que é pronome relativo. Tá joia? Eu sei que é pronome relativo. Por quê? Porque eu consigo substituir por as quais. Então, há pessoas as quais. Correto? E aí, a número 2 fala que o que em destaque refere-se a pessoas, perfeito, e exerce a função de sujeito do verbo costumam. Daniel, como que eu vou saber a análise sintática deste que? Como? Concordam comigo que esse que retoma pessoas? Sim ou não? Aí eu vou dizer para você como é que você vai fazer para saber a função sintática do que. Até porque em concordância isso vai ser muito importante para vocês, tá? Eu vou fazer isso daqui, ó. Vou para a tela preta e vou colocar assim. Eu tenho uma oração assim, ó. Que costumam, ok? Escrevo uma letra para outra, né? Que costumam. E aí este que retoma quem? As pessoas.
Retomam pessoas, ok? Como que eu faço para saber a função sintática do que? A dica é, pego o pronome relativo que e substituo pelo seu referente. E faço análise sintática, isso vai ficar muito fácil. Eu faço assim, ó. Posso colocar as pessoas, né? A banca está falando das pessoas, aí fica assim, ó. As pessoas. Eu tiro o que, ok? E agora eu vou repetir o restante lá. As pessoas costumam. Eu preciso colocar o restante, né? Quem costumam? Ó, quem costumam? As pessoas. Portanto, as pessoas é o meu quê? Sujeito. Concorda comigo que a única coisa que eu fiz foi substituir o que por as pessoas? Qual é a função sintática de as pessoas? A função sintática é de sujeito. Então, o que é um pronome relativo que exerce a função sintática de sujeito de quem? De costumam. Tudo bem? Agora, cuidado com uma coisa, gente. Aqui eu vou aprofundar um pouquinho, vou aproveitar a deixa da banca, tá? Concorda comigo que se eu tenho uma oração, um pronome relativo aqui, eu estou diante de uma oração subordinada adjetiva? Sim ou não? Beleza. Toda vez que o pronome relativo que for sujeito da oração, aqui o pronome relativo que é o meu sujeito. O verbo da oração adjetiva não concorda com o sujeito, concorda com o seu referente. Então, o verbo vai concordar com as pessoas, mesmo tendo o sujeito. Só que quando o que, o pronome relativo que, exerce a função sintática de sujeito da oração adjetiva, o verbo da oração adjetiva não concorda com ele, concorda com o referente dele. Tá joia? Essa daqui é uma exceção às regras, né? A regra geral de concordância verbal, em que o verbo deve concordar com o seu sujeito, mas não está na questão, eu estou aproveitando só a questão para aprofundar mais um pouquinho, tá? Então, lembrem-se disso. O que realmente é o sujeito é, como é que eu faço para saber se o que é sujeito? Qual é a função sintática do pronome relativo que? Eu substituo pelo termo com quem ele se relaciona, faço a análise sintática dentro da oração. A função sintática de as pessoas, que foi o termo que eu substituí, é a função sintática do que? Joia? Vamos para frente? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê? Caneta vermelha. Então, a número 1 está correta. Está correto o que diz na número 1, letra A. Letra A é o nosso gabarito, né? Não, letra A não, perdão, gente. Letra B, né? Não, o número 1 está correto, não. O número 1 está errada. Letra B, o gabarito, só a 2. Ok. Vamos para frente. Mais uma. Questão 19. Questão 19 diz assim. Considere o período, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Então, vai lá. Questão número 19 diz para a gente o seguinte. No dia seguinte, não houve concentração juvenil, mas já na outra tarde, meio cautelosos, eles reapareceram. Trata-se de um período com 2 orações, composto por coordenação. Gente, olha só. Se a banca disse que é coordenação, ele está falando que as orações são completas sintaticamente. Eu preciso analisar de novo, tá? No dia seguinte, adjunto, não houve concentração juvenil. Ó, eu tenho um verbo aqui. Não houve concentração juvenil, o verbo haver é um verbo impessoal. Aqui, tá? Está no sentido de ocorrer. O verbo haver no sentido de ocorrer é impessoal. Então, está completa? Está completa. Tem um sujeito, tem um verbo, é um verbo impessoal. Não tem sujeito, né? Perdão, não tem sujeito. Oração sem sujeito. Está completa. Agora eu preciso de achar outra oração completa. Mas já na outra tarde, isso aqui eu tiro, porque para mim não faz diferença. Meio cautelosos, tiro, não faz diferença. Eles reapareceram. Opa, bacana, isso aqui sim, porque tem verbo. Eles reapareceram. Eu tenho um sujeito e tem verbo. Quem reaparece, reaparece. Verbo intransitivo. Está completa sintaticamente. Então, olha só. Eu tenho oração completa, a letra A, e eu tenho oração completa. E a número 1, a afirmativa, diz que trata-se de um período com 2 orações, só tem 2 mesmo. Composto por coordenação. Oração completa é oração completa. Então, essa daqui está certa. Aí fala assim, ó, meio é adjetivo e modifica a palavra cautelosos. Então, olha só, no dia seguinte não houve concentração, mas já na outra tarde, meio cauteloso. Gente, se meio fosse adjetivo, não seria meio, seria meios. Concorda comigo? Porque adjetivo é uma palavra variável. Se é uma palavra variável, concorda com a palavra com quem ela se relaciona. E cautelosos está no plural. Você não vai falar meios cautelosos, né? Meio, ou seja, um pouco cautelosos. Esse meio é um advérbio e não um adjetivo.
Portanto, a número 2 está errada. Só a número 1 que está certa. Gabarito qual que é? Letra B. É o nosso gabarito. Tamo junto? Beleza? Letra B é o gabarito. Vamos para a próxima. Questão número 19 já foi. Questão 20. Vamos lá. As conjunções contribuem para a progressão das ideias e podem estabelecer relações semânticas. Nesse sentido, não é preciso escalar o Himalaia social, nem ser uma linda mulher, nem um homem poderoso. A conjunção em destaque classifica-se como... já fizemos uma dessa, né? Nós fizemos uma lá atrás com a conjunção nem. E aí? O que você me diz? Nem uma coisa, nem outra coisa. Nem uma linda mulher, nem um homem poderoso. Nem são exemplos de conjunções o quê? Aditivas. Letra B, de bola. Confere o gabarito. Letra B. Tá joia? Tranquila, né? Já fizemos uma repetida. Aí, vantagem de você resolver questão. Eu sempre falo para você, meu aluno, resolva questões, porque você vai ver como a banca cobra e as questões costumam se repetir. Tá? O pessoal não tem muita criatividade, não. Vão repetir questões mesmo. Questão 21, vamos lá. Considere o período abaixo para responder a questão. Operou o cérebro de uma mulher de 28 anos, grávida de 37 semanas, para retirar um tumor benigno que comprimia o nervo óptico a ponto de setar. Beleza. A preposição destacada, tá lá, para retirar um tumor. Ok. No trecho acima, contribui para a coesão do texto, introduzindo o valor semântico de. Gente, essa daqui é bem tranquila também. Se você estudou conjunções, decorou, você vai saber responder essa daqui. Ele operou o cérebro de uma mulher para retirar um tumor benigno. Para que ele operou o cérebro? Para retirar o tumor benigno. Então, esse para retirar o tumor benigno, dá a ideia de quê? Olha para as respostas e responda para mim. Letra A, B, C, D ou E? Operou o cérebro para retirar um tumor benigno. Dá uma ideia de quê? De concessão, finalidade, adversidade, explicação ou consequência? Finalidade. Perfeito. Então, aqui o verbo está no infinitivo, então ela é reduzida, né? Então, está faltando ali a conjunção. Para que retirasse um tumor benigno. Então, até desenvolvo, para que retirasse um tumor benigno. Finalidade. Esse para introduz uma ideia de finalidade. Estamos diante de uma oração subordinada adverbial final. Lembrando novamente, decore as conjunções. 22. Considere o fragmento transcrito abaixo para responder a questão seguinte. Ali ficou, sem poder dormir, claro, porque depois que se experimenta a primeira classe, nada mais serve. A conjunção destacada no trecho introduz valor semântico de novo, questão envolvendo conjunção. Questão que envolve conjunção. Olha só. Ali ficou sem poder dormir, porque depois que se experimenta a primeira classe, nada mais serve. Então, vamos tirar esse depois que se experimenta, né? Porque nada mais serve. Ficou sem dormir, porque nada mais serve. E aí? Esse porque nada mais serve dá uma ideia de quê? Consequência, tempo, a banca foi boazinha nessa questão, viu? Concessão, finalidade ou causa? Gente, porque é uma conjunção ou causal ou explicativa. Por que eu disse que a banca foi boazinha? Porque ela não colocou explicativa. Ela colocou consequência, tempo, concessão, finalidade e causa. Só sobra a nossa opção o quê? Causa. Causal. Letra E é o gabarito. Beleza? Então, o porquê? Como regra, né? É bem empregado. Ou vai ser explicativo ou vai ser causal. Letra E é a única possibilidade de resposta aqui. Vamos mais uma. Questão 23. Olha lá. Oração. Depois que arrumei ocupação à noite, é introduzida por uma locução conjuntiva, depois que apresenta o mesmo valor semântico da seguinte conjunção. Gente, olha só. Quando ele fala assim, depois que, eu posso substituir por qual conjunção aqui? Questão 23. Responda para mim, vai. Depois que arrumei ocupação à noite. Dá uma ideia de quê? Depois que eu comecei a trabalhar, dá uma ideia de quê? Tempo. Dá uma ideia de tempo. E aí eu posso substituir por qual conjunção aqui, nessa brincadeira aqui? Por quanto, conforme, embora, quando ou pois? Quando, que também dá uma ideia de tempo. Gabarito, letra D. Beleza? A banca está brincando com as conjunções.
Vamos mais uma? Tem alguém pedindo para retomar na questão 16. Quando a gente terminar aqui, a gente volta, tá bom? Aí a gente tira lá a dúvida para não perder a nossa linha de raciocínio, tá bom? A 16 foi o que teve erro de gabarito. Se teve erro de gabarito, pode confirmar lá, tá? Retifique o seu gabarito lá. Mas qualquer coisa a gente volta depois, lá no finalzinho. Próxima questão, 24. Para relacionar as orações em eu sabia fazer pipa e hoje não sei mais. O autor faz uso de uma conjunção que deve ter seu sentido inferido pelo contexto. Trata-se do valor semântico de. Gente, olha. Uma conjunção e. Mas eu sei que esse e não está bem empregado aqui. Correto? Não está bem empregado. Ó. Eu sabia fazer pipa e hoje não sei mais. Qual a relação que tem aí esse e? Não está bem empregado. Ele está e fritar um ovo. Não. De conclusão, de explicação, de alternância ou de oposição? Eu sabia fazer pipa. E hoje não sei mais. Esse E tem valor semântico de quê? Questão 24. Responda para mim. A alternativa correta é a letra D. Aqui. Letra E. Dá uma ideia de oposição. Então, ó, cuidado. Não basta você decorar as conjunções. Cuidado, porque a banca ela tem cobrado isso daqui, ó. Valor semântico. Então, Daniel, decorei, o E é uma conjunção aditiva. Na maioria das vezes, o E é conjunção aditiva. Mas aqui ele foi empregado no sentido de quê? De adversativa. Está faltando uma vírgula aqui, né? Muitos gramáticos falam sobre isso, apesar de não haver um consenso de todos. Falam assim, eu sabia fazer pipa, vírgula, e hoje não sei mais. Essa vírgula antes do E, quando dá uma ideia de concessão, é defendida pela maioria dos gramáticos. Então, mas a banca é a IBFC, né? A IBFC é uma banquinha que não ajuda muito. Mas confirmando o gabarito, letra E. Tá joia? Próxima questão. 25. Na questão 8 ele fez o mesmo? Pode ter. Obrigado, João. É a IBFC, gente. Vocês não vão achar uma prova perfeita da IBFC, não, tá? Isso vai acontecer algumas vezes. Considere o fragmento abaixo para responder a seguinte questão. E, na noite que transformava o frio do inverno no calor do carnaval, eu tinha certeza de que aquele som dos bombons... vai, não vou nem ler o texto. As duas ocorrências do vocábulo que, no trecho em análise, contudo, possuem classificações distintas. Ele quer saber classificações do quê? É a que vai cair na sua prova, tá? E na noite, vamos para o primeiro quê? E na noite, a qual, concorda comigo ou não? E na noite, a qual, este primeiro que é um pronome quê? Relativo, ok? Eu tinha a certeza da qual aquele? Não dá, né? Eu tinha certeza disso. Eu tinha certeza disso. Toda vez que eu conseguir substituir por isso ou variações, esse que será uma conjunção integrante. Tá ficando até fácil demais a gente responder esse tipo de questão. Vamos ver? Letra A, pronome relativo e conjunção integrante. Tá lá, gabarito, letra A. Muito tranquila essa questão. Vamos para a próxima? 26. Ao participarem da estrutura sintática dos textos, as orações estabelecem entre si relações de sentido. Desse modo, em há relacionamentos cuja abertura é sazonal, a oração destacada cumpre papel. Gente, olha só. Cujo é pronome relativo. Cujo é pronome relativo. Se é pronome relativo, introduz que tipo de oração? Falei disso aqui no início da aula. Introduz uma oração que adjetiva. Tudo bem? A função do adjetivo, qual é a função do adjetivo? Fala para mim, pensa, adjetivo serve para quê? Serve para qualificar ou caracterizar quem? Ele qualifica ou caracteriza um substantivo. Né? Então, ó, letra A, caracteriza o substantivo, completa o sentido do verbo, indica a circunstância. Quando eu falar de completar o sentido de um verbo, gente, nós estaremos diante de uma oração ou vai ser objetiva direta,
ou vai ser objetivo indireto, tá? Indica circunstância, quando a banca fala de circunstância, a IBFC cobra isso daqui, tá? Circunstância grave é uma oração adverbial. É oração adverbial. Exerce a função de sujeito? Aí é subjetiva, né? Não exerce função de sujeito, não. Ela caracteriza um substantivo. Por que ela caracteriza um substantivo? Porque ela é uma oração subordinada adjetivo. E orações subordinadas adjetivas exercem papel próprio, né, dos adjetivos, ok? Então, letra A é o nosso gabarito. Questão 27. O rosto que nos mira do espelho já não é mais o rosto da criança que fomos. De novo, né, funções do quê? Vamos direto aqui, ó. O rosto, o qual, ou seja, pronome relativo. Já não é mais o rosto da criança a qual, pronome relativo. Então, tem pronome relativo. Então, não é letra A, cadê? A letra E. Nos dois casos, não, letra E não. Letra C, ambos são pronomes relativos, porém os referentes são distintos. Letra C é o gabarito. Letra C, nosso gabarito. Tá lá? Letra C confirmado. Tá vendo? Questão da prova de técnico de enfermagem. Tá lá. Você tem dúvida? Eu não. Vai estar na sua prova. 28. Considere os períodos abaixo e assinale a alternativa correta. Eu quero a alternativa correta na número 28. Os manifestantes que praticaram atos de vandalismo foram demitidos. Os manifestantes que praticaram atos de vandalismo... Tá, aqui é muito simples, porque só pelo comando aqui eu já sei que, ó, essa oração é a mesma frase, observe, mesma frase, só que aqui eu tenho vírgula e vírgula. E aqui eu não tenho vírgulas, pessoas. Que tipo de oração? Com que tipo de oração nós estamos lidando aqui, ó? Pronome relativo. Pronome relativo. Oração subordinada, adjetiva, com vírgulas. É explicativa ou restritiva? Com vírgulas, fala para mim. Explicativa. E sem vírgulas, oração subordinada, adjetivo o quê? Restritivo. Tudo bem? Então, vai lá. Uma por uma. Letra A. A pontuação está correta apenas em uma? Não, está correta nas duas. A pontuação está correta apenas em duas? Não. A pontuação está correta em uma e duas, que tem o mesmo sentido? Não tem o mesmo sentido. Uma coisa é explicativa, outra coisa é restritiva. B. A pontuação está correta em um e dois, mas no segundo indica que todos os manifestantes praticaram ato de vandalismo. Gente, aqui indica que todos os manifestantes, aqui explicativa, ela traz uma informação a mais sobre os manifestantes. A explicativa traz uma informação a mais sobre os manifestantes. Então, ficou com a letra E, o gabarito. A pontuação está correta em 1 e 2, mas o primeiro indica que todos os manifestantes praticaram o ato de vandalismo. É isso. A explicativa, ela explica, ela traz uma informação a mais que todos os manifestantes praticaram o ato de vandalismo. Por isso que eles foram detidos. Entendeu? Então, letra E é o gabarito. Estamos chegando aí ao final. Faltam duas, né? Eu separei 30 para a aula de hoje. Vai lá, questão número 29. É preciso que ela se encante por mim. Chegou à conclusão de que saiu no prejuízo. Gente, olha só. Nem vou olhar para baixo, tá? Nem vou olhar para baixo. Faça assim, ó. É preciso isso. Oração subordinada, substantiva. A banca está dizendo que elas são orações subordinadas substantivas. Ó, chegou à conclusão disso. Oração subordinada substantiva. Eu não falei isso daqui para alguns de vocês, eu sei que alguns que estão me assistindo aqui não foram meus alunos do curso presencial, então vale muito a pena eu falar isso daqui para vocês. Vamos lá. Olha lá. O que nós estamos fazendo para saber se a oração é subordinada substantiva? Estamos substituindo pela palavra isso ou variações. Estamos juntos? Beleza? Então, olha lá. Se eu substituir por isso, estou diante de uma oração subordinada substantiva. Agora, olha que bacana, para você matar a questão rápido e não perder tempo. Caiu uma, tá vendo que não cai muito, né? Mas caiu uma. Toda vez que tiver preposição, você vai perceber, você vai substituir por disso, nisso, como no caso que eu acabei de ver, né? Então, tem preposição? Tem, Daniel. Se tem preposição, só tenho duas respostas possíveis.
ou ela será objetiva indireta, ou ela será completiva nominal. Tudo bem? De novo, se a oração tem preposição, ou na hora de substituir, se for disso, nisso, ou será objetivo indireto ou será completivo nominal. Para você não perder muito tempo, você vai olhar para a palavra que vier antes da barra. Antes da barra, que eu separo as orações por barra. Eu faço isso na prova, tá? Toda vez que antes da sua barra vier um verbo, a resposta vai ser objetiva indireta. Antes da barra veio um nome, a resposta vai ser completiva nominal. Tudo bem? Quer dar um print disso aí? Você viu que caiu uma questão? Então, é muito simples. Substituir por isso e tem preposição, só pode ser objetivo indireto ou completivo nominal. Aí eu olho para antes da barra. Se antes da barra vier um verbo, objetivo indireto, se vier um nome, completivo nominal. Vou apagar, hein? Vamos lá? Olha só. Tem que mudar a cor do negócio aqui, porque o amarelo não vai aparecer, né? Vamos lá. Eu substituir por disso. Disso tem preposição. Então, ou é objetivo indireto ou é completivo nominal. Eu olho para a palavra que vem antes da barra. Conclusão é verbo? Não, conclusão é um nome. Se conclusão é um nome, eu já mato aqui, ó. Completivo o quê? Nominal. Tudo bem? Então, Adriana, mas eu quero fazer a primeira. Tá bom, vamos fazer a primeira. Ó, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Eu volto à oração principal e procuro quem? O nosso SVCA. Procuro o sujeito primeiro. É preciso? Tem sujeito? Não. Gente, se não tem sujeito, eu já venho aqui e faço isso, ó. É subjetiva. É uma oração subordinada substantiva subjetiva. Ok? E aí eu posso já procurar a resposta, oração subordinada subjetiva e completiva nominal, deu letra B. Letra B é o nosso gabarito. Tranquilos? Mataram? Se tiver dúvida ainda, fala comigo. Qualquer coisa, se precisar repetir, eu repito, tá? Isso daqui, ó, vocês viram que caiu uma, tá lá. Pode cair na sua prova também. Então, não é difícil, é bem tranquilo. Aqui é só uma forma de você facilitar na hora de resolver as questões. E a última questão, para a gente matar, fechar o nosso bloco, a nossa aula de hoje. É preciso ter fé nesse Brasil. É recorrente no poema, a construção é preciso, sempre relacionada a uma outra oração. Ok, então, peraí. É preciso ter fé. Sobre essa outra oração, é correto afirmar que se trata de... Gente, olha só. Ele diz que a oração é preciso, vem sempre relacionada a outra oração, ok? E aí ele quer saber qual é a função da outra oração. Então, eu posso falar assim, ó, é preciso isso? Sim ou não? Sim. Se eu falo que é preciso isso, estou diante de uma oração subordinada o quê? Substantiva. Preciso fazer tudo, Daniel? Não, não preciso fazer tudo, mas se eu quiser, eu posso falar assim, ó, volto aqui na oração principal, procuro o sujeito aqui dentro. É preciso? Tem sujeito? Não. Concorda comigo que a frase poderia ser assim, ó, isso é preciso. E o isso é isso aqui, ó, ter fé nesse Brasil. Ou seja, sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. A oração é subordinada, substantivo o quê? Subjetiva. Tem aí a resposta? Não. Oração subordinada, substantiva. Letra C é o nosso gabarito. Marcamos, tá lá, letra C. E gabaritamos as nossas questões, beleza? Tranquilos? Deixa eu... Não, vamos lá, descartar. Voltar aqui a vocês. Alguma dúvida? Tranquilos, pessoas? Matamos? Período composto não é aquele bicho de 7 cabeças que nós estamos acostumados. Vocês viram que a banca cobrou muito diferença entre dos Qs, né? E de verdade, eu acho que vai cair uma questão dessa na prova de vocês, de diferenciar o quê? Pronome relativo e condição integrante. Substitui por isso a condição integrante. Substitui por qual, a causa das quais, pronome relativo. Se é pronome relativo, a oração é adjetiva. Se é condição integrante, a oração é subordinada substantiva. Beleza? E a gente fazendo exercício, como alguém falou aqui, né, vai ficando fácil, né, cara? Vai ficando fácil, porque a gente vai resolvendo questões, vai ficando bem tranquilos. Esse é o objetivo do nosso curso aqui, tá? Resolver, ficar mais tranquilo. Próxima aula a gente vai ver algumas outras coisas que estão faltando. E a última aula, gente, vai ser de texto, tá? Então, assim, eu vou ter que trazer menos questões, porque vai ter texto, para mostrar para vocês como é que a banca cobra texto da IBFC, tá? Alguém ficou com dúvida em uma questão, não foi? Foi na questão 16? Foi na questão 16, né? Que alguém falou, a mensagem subiu lá, que o gabarito está trocado, tá? A gente corrigiu o gabarito. Então, quem ficou na dúvida pode corrigir o gabarito lá.
você pode ir pela própria conjunção. Se você estudou as conjunções, pela própria conjunção, o João mesmo falou isso, né, João? Daniel, pela conjunção dá para matar? Dá para matar sim, tá? Só pela conjunção você já mata. Então, às vezes acontece. Inclusive, no material de vocês, eu falei isso. No primeiro material que eu mandei, o gabarito está errado. Tá? Eu mandei um material novamente, eu até arrumei o gabarito de novo, e vamos precisar arrumar novamente esse gabarito aí, tá? Porque vocês viram que tem uma questão ou outra aqui que a gente mudou também na hora da correção, tá? Então, retifiquem o gabarito de vocês. Agradeço a participação de todos. Um bom restinho de fim de semana. Fiquem com Deus. Grande abraço e até a próxima aula.